No resumo da novela Força de Mulher de hoje, Arif decide confrontar Sirin após descobrir uma terrível verdade sobre a morte de Sarp. A vilã tenta se fazer de vítima, negando qualquer envolvimento com o ex-marido de Bahar. Mas Arif não se deixa enganar. Ele insiste que ela está mentindo. E é nesse momento que a máscara de Sirin cai. Sem pudor, ela revela o que realmente fez com Sarp. E ainda debocha da situação. O que Sirin não imagina é que Arif estava preparado. E gravou toda a confissão. Agora, ele busca a ajuda de Kismet para encontrar uma forma de colocar Sirin atrás das grades. Fique até o final para descobrir todos os detalhes dessa reviravolta. Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum resumo. Agora bora pro vídeo? Nesse capítulo, Sirin já havia saído da cafeteria quando Arif decidiu ir atrás dela. Ele a alcançou e disse que iria junto, já que estavam indo para o mesmo lugar. Sirin, desconfiada, comentou que estava com a sensação de que ele queria dizer algo que ela não conseguiria responder. Arif confirmou. Disse que, na verdade, queria fazer uma pergunta importante. Enquanto caminhavam, Arif lembrou da noite do assalto, quando ouviu Sirin dizer ao ladrão que havia matado Sarp. Sirin diz que falou aquilo para assustar o ladrão, e que a queda do Sarp na balsa foi culpa dela. Disse que aquilo não era segredo nenhum, mas Arif insistiu. Disse que o que incomodava era o fato de Sirin ter falado aquilo como se fosse algo recente. E o que aconteceu na balsa havia sido anos atrás. Sarp, por outro lado, havia morrido há pouco tempo. Confuso, ele questionou. Será que ela fez alguma coisa no hospital? Nesse momento, Sirin não escondeu mais. Riu da cara de Arif e, com frieza, confessou. Ela havia fechado o soro de Sarp no hospital e, por isso, ele morreu. Arif ficou em choque com a crueldade da revelação. E Sirin ainda debochou. Disse que foi um prazer matar e que ele não poderia fazer nada, pois não havia provas. Um estava no túmulo, o outro no esquecimento. Disse ainda que Arif deveria agradecê-la, já que agora ele tinha o caminho livre para ficar com Bahar sem a presença de Sarp atrapalhando. Com um sorriso maligno, Sirin se afastou, achando que sairia impune. Mas o que ela não sabia era que Arif havia gravado toda a confissão. Sem perder tempo, Arif foi até a casa de sua irmã, Kismet. Disse que estava com um problema sério e que descobriu algo terrível sobre Sirin. Mostrou a gravação para Kismet, que ficou horrorizada com o tom cruel da confissão. Arif, esperançoso, perguntou se aquilo podia ser usado como prova na polícia. Mas Kismet foi direta. Infelizmente, aquela gravação não teria validade no tribunal. Explicou que sem autorização judicial, confissões gravadas podiam ser facilmente anuladas e que Sirin poderia simplesmente negar tudo no julgamento. Indignado, Arif perguntou se não podia fazer nada. Kismet afirmou que para acusar Sirin, seria necessário outro tipo de prova. Uma gravação de vídeo no hospital. Um exame que mostrasse que a morte de Sarp foi causada por manipulação no soro. Arif ficou arrasado. Disse que Sirin era perigosa e que poderia machucar outras pessoas. Pediu ajuda à irmã, determinado a provar que Sirin era uma assassina. Kismet prometeu ajudar, mas reforçou que, para enfrentar Sirin na justiça, ele precisaria de provas reais. Enquanto isso, Arif percebe que Kismet está com malas prontas e pergunta para onde ela vai. A irmã responde que ficará fora por um tempo, talvez até não volte mais. Arif se assusta e pergunta o motivo. Kismet hesita, mas decide contar a verdade. Diz que precisa confessar algo, mas teme que o irmão nunca mais queira olhar na cara dela. Então, Kismet revela que conhecia Senbei, porque ele foi seu ex-marido. Arif fica chocado com a revelação. Kismet aproveita o momento e conta tudo o que aconteceu entre Sen, Bahar e Seida. Arif suspira sem acreditar. Diz que nunca imaginou que a irmã estivesse envolvida com algo assim. Kismet, arrependida, diz que está muito decepcionada consigo mesma. Jura que nunca soube que Sen havia colocado Bahar no meio de suas ações e que tentou sair daquilo assim que descobriu. Arif pede para ela se acalmar e diz que só quer saber se Bahar corre algum perigo. Kismet garante que não. Afirma que, assim que for embora com Senbei, tudo ficará no passado. Mesmo assim, Arif está preocupado. Pergunta se o homem que está perseguindo, Sen pode também ir atrás de Bahar. Kismet afirma que não. Diz que ele nem sabe que Bahar chegou a fazer algumas entregas. Arif então pergunta quando ela irá embora. Kismet responde que será naquela mesma noite. Ele fica abatido, pois contava com a ajuda dela no caso de Sirin. Kismet pensa por um instante e diz que pode adiar a viagem. Afirma que sente no coração que precisa ajudar o irmão,
e também ajudar Bahar. Arif agradece emocionado e se despede. Enver conversa com Seida e diz que Sirin não está bem da cabeça, revelando que flagrou a filha maltratando as crianças. Preocupada, Seida afirma que Sirin precisa ser internada o quanto antes. Mas nesse momento, Arif interrompe, dizendo que há mais coisa por trás do comportamento da vilã. Seida, percebendo onde Arif queria chegar, o encara, como se pedisse em silêncio para ele não contar tudo o que ouviu. Arif entende o recado e muda de assunto. Diz apenas que Sirin teve uma discussão feia com um dos rapazes do trabalho, sem motivo algum. Enver fica ainda mais preocupado. Conta que Sirin se recusa a ir ao hospital com ele e que já começou a temer que ela possa fazer alguma maldade com as crianças. Em seguida, Bahar e Enver se despedem, mas Enver decide ficar um pouco mais para conversar com Seida. Enver revela que sabe das dificuldades financeiras de Emre e oferece uma parte do dinheiro dele para ajudar a pagar o pai de Arda, para que Seida não perca a guarda do menino. Mas Seida recusa. Diz que o dinheiro de Enver é pouco e que ele pode precisar no futuro. Mesmo assim, Enver insiste. Diz que Arda é tudo para ela e que não pode deixá-lo nas mãos daquele homem. Seida, com o coração apertado, confessa que não sabe o que fazer. Todos os dias, acorda torcendo para que o pai de Arda desista da guarda. Por fim, pede para Enver não se preocupar com ela, e ele vai embora. Enquanto isso, Satilmis escuta a conversa e sai do quarto. Seida estranha e pergunta o que ele tem. O menino surpreende a mãe ao dizer que vai voltar para a sua antiga família. Seida, assustada, pergunta o motivo. Satilmis responde que não está entediado, mas acredita que aquele lugar não é para Arda e que o menino não aguentaria trabalhar como ele aguentou por anos. Seida se emociona com a maturidade do filho, o abraça e diz que não vai deixar ele voltar. Pede também que não conte nada a Emre, mas Satilmis comenta, chateado que Emre provavelmente escutou, já que não gosta dele. Diz que soube disso por aquela de cabelo cacheado, se referindo a Sirin. Nesse momento, Seida faz questão de dizer ao filho que Emre falou que ele era muito inteligente. Disse, inclusive, que se precisasse morrer por Satilmis, ele morreria. E questiona como alguém assim não amaria o próprio filho. Mesmo assim, Satilmis continua triste. Diz para a mãe perguntar diretamente a Emre, pois ele já decidiu que vai embora. Seida responde que não vai permitir e promete que tudo vai dar certo no final. Mais tarde, Seida vê Sirin chegando em casa e vai atrás dela com raiva. Segura os cabelos da vilã e diz que sabe que ela tentou bater em seu filho. Sirin debocha e afirma que não bateu em ninguém e que não entende tanto cuidado com Satilmis, já que ele deve ter apanhado bastante antes de voltar para a mãe. Seida, tomada pela raiva, começa a enforcar Sirin, mas antes que algo pior aconteça, Enver aparece e grita por Sirin, interrompendo a briga. Sirin aproveita a situação para provocar ainda mais. Chama Seida de desgraçada e diz, rindo, que pode continuar batendo. Afinal, só parou por causa do Enver. Seida, com raiva, diz que só não fez algo pior porque Enver salvou Sirin, mas a vilã debocha novamente, dizendo que tem muita sorte e sempre vai ter. Em seguida, sai andando, com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. E assim termina mais um capítulo cheio de tensão. Arif agora tem a confissão de Sirin nas mãos? Mas será que ele conseguirá provar tudo diante da justiça? Não perca os próximos resumos e continue acompanhando essa história com a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.